Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito em nós. O fruto do Espírito em nós. Aqui na Carisma, já há algum tempo, o nosso pastorzão vem falando sobre os frutos do Espírito, né? Que atingem toda a nossa vida, toda a nossa maneira de viver, aquilo que nós fazemos, desde a nossa casa, no nosso relacionamento com os nossos pais, com a nossa esposa, com a esposa, com o marido, o relacionamento com os filhos, o relacionamento no trânsito, né? Que para muitos é o que é mais difícil. O relacionamento com o seu patrão, com o seu empregado, isso fala da nossa vida. Cada área da nossa vida, como nós nos relacionamos com o nosso vizinho, e principalmente quando ele pega a sujeira da casa dele e joga para cima da nossa calçada, né? Então, esses frutos do Espírito, eles aparecem. Jesus disse que uma árvore boa, ela dá frutos bons, mas uma árvore ruim dá frutos, como é que é? Ruins. Mas na sua palavra, lá no livro de Ezequiel, ele diz que no momento da nossa conversão, meu irmão, minha irmã, no momento que você entregou a sua vida a Jesus, no momento que você falou, Jesus, o Senhor é meu dono, o Senhor é o meu Senhor, nesse momento Deus pega e troca o nosso coração. Ele tira um coração de pedra, um coração insensível, e coloca agora um coração de carne, um coração sensível, que ouve a palavra de Deus, amém? A palavra fala que Ele troca o nosso espírito e coloca o Espírito Santo em nós. Agora você tem o Espírito Santo, agora você está sensível à voz de Deus. Em João 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Toda árvore, todo ramo que estando em mim, ligado, ele dá bom fruto. Todo ramo que estiver ligado em Jesus. E você se lembra do sacrifício de Jesus naquela cruz, quando ele é pendurado naquele madeiro, e no momento ali que ele entrega o seu espírito, e ali ele morre, e os romanos, os judeus ali pressionaram, porque estava já ficando tarde, eles não podiam ficar pendurados, porque no outro dia era sábado, quebra as pernas deles para que ele já morra e acabe com isso, e na hora que foram ver, Jesus tinha morrido, porque a palavra diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, no cordeiro não podia quebrar nenhum dos ossos, e eles falam, não, ele já morreu. Então, para garantir, pega uma lança e fura. Eles pegaram uma lança e furaram o lado. Meu irmão, isso representa para que para que eu e você fôssemos enxertados em Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira, nós fomos enxertados nele. E Jesus fala o seguinte, se nós estamos nele, nós vamos dar bons frutos. Diga assim, bons frutos. Bons frutos nós vamos dar, porque nós estamos nele. Você agora tem um novo coração, não é mais aquele coração ruim, aquele coração que se alguém fizesse alguma coisa para você, você já queria bater, aquele coração egoísta, aquele coração mentiroso. Você não é mais essa pessoa, porque agora você está em Cristo. Uma árvore ruim dá frutos ruins, mas uma árvore boa dá frutos bons. Agora você tem uma nova natureza em Cristo Jesus, amém? Nós temos essa nova natureza. A palavra diz que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nós não podemos dar bons frutos, mas quando nós estamos nele. A palavra diz que quando nós estamos dando fruto, o Senhor vem e poda. E poda, Ele corta, Ele melhora, Ele coloca situações na nossa vida, que tira coisas ruins da nossa vida, para que nós possamos dar mais frutos. Mas fala que quando a gente não está dando fruto, o texto fala assim que ele corta, mas a palavra corta ali no grego não é cortar, é levantar. Porque muitas vezes aquela vinha está encostada no chão, e quando ela está encostada no chão, ela não produz, mas ele levanta, assim que Jesus faz com a gente. Quantas vezes você já se sentiu caído? Quantas vezes você já se sentiu fraco? Ou sou só eu que me sinto fraco de vez em quando? Quantas vezes que a vida dá uns tapas em você, e você fica ali meio perdido, você enfraquece, você não dá conta das coisas?
A minha esposa, de vez em quando ela vê que eu estou meio perdido, quando ela vê assim que eu estou dando trabalho para ela, ela fala assim: vai orar, vai. Você está precisando de orar um pouco mais. Vai orar. Já orou, né? Porque isso que nos alimenta, é estar nele, é estar em comunhão com ele. Fala que sem ele nada podemos fazer. Fala que se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, nós vamos dar muito fruto, e frutos que vão permanecer. Está falando de uma conexão ali de vida. Vem de Deus isso, é fruto do Espírito, não é nosso fruto. Ele é do Espírito. Gálatas 5, 16 a 18. Abra comigo aí a sua Bíblia, ou tem no telão também. Diz assim: por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A nossa carne quer uma coisa. E é incrível que de vez em quando você tem alguma atitude, eu tenho alguma atitude, eu vou falar de mim, que aí é mais fácil. Eu tenho algumas atitudes que eu falo: de onde saiu isso? E eu fico pensando: miserável, você ressuscitou, que é o velho homem. De onde saiu isso? Então a gente percebe que a nossa natureza, a nossa carne está aqui ainda. Tem atitude que você ainda não entendeu na palavra, você não lidou com aquilo, ou você deixou de lado e vem uma atitude ruim, um fruto ruim. E você percebe isso, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas quando você anda no Espírito, quando você deixa o Espírito Santo te guiar, isso muda. Deixa Jesus te guiar. Deixa Ele ser o teu mestre. Deixa Jesus te guiar. Deixa Ele ser o teu mestre. Lá na época de Jesus, não era todo qualquer pessoa falava: eu quero ser seu discípulo, e agora ele era discípulo de Jesus. Aquele discípulo, ele desde criança, numas escolas que tinha, rabínicas, eles estudavam, e eles ali com 8 anos de idade, 9 anos de idade, 10 anos de idade, ele decorava a Torá inteira. Ele decorava o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia primeiro. Quantos versículos você sabe de cor? Eles decoravam. Eles decoravam, iam para uma outra escola, e eles iam estudando, e chegou uma hora, faziam uma prova. Se ele passasse na prova, e se um mestre escolhesse, ele se tornava um discípulo de um mestre. E agora ali ele andava nos passos do mestre. O mestre andava e ele estava atrás do mestre. Há alguns relatos que contam que os discípulos chegavam em casa cheios de poeira, porque eles andavam atrás dos seus mestres. Deixa Jesus te guiar. Anda nos passos de Jesus. Deixa Ele ser o teu mestre. Ande nas pegadas de Jesus. Ele quer mudar a sua vida. Ser guiado por Jesus, por seu Espírito, é seguir as suas pegadas. É andar nos seus caminhos. Está pesado demais andar por conta própria. Andar sem o Espírito Santo é pesado demais, não é verdade, não? É pesado. É estressante. O caminho sem Jesus é muito pesado. Não é esse caminho que Jesus tem para você. Ele quer te dar esse novo caminho. Deixa Jesus te orientar. Deixa o teu mestre te guiar. Deixa ele te conduzir a bons pastos, às águas tranquilas. Deixa ele te guiar. Você não está longe disso. Talvez você fale: eu estou tão longe disso. Você não está longe disso. A distância que você está disso é uma oração de rendição, com sinceridade no teu coração e fé. Se você orar com fé e sinceridade, e você fala: Jesus, eu quero andar nos teus passos. Ele vai fazer como aquele pai que pega o seu filho e coloca os seus pés
sobre os pés do Pai e segura nas mãos e começa a andar. Isso é conduzir. Ele deseja te conduzir, porque tem hora que nós não damos conta, nós precisamos do nosso Jesus. Não dá. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Um outro texto em Provérbios fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor, que ele vai endireitar os teus caminhos, as tuas veredas. Está pesado demais, meu irmão. Jesus disse: vinde a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você entrou aqui tão pesado, e está pesado mesmo, porque andar sem Jesus é pesado demais. Sem um mestre te conduzir é difícil demais. Você muitas vezes olha e vê uma pessoa pregando, um pastor, eu, Anésio, Rui, Silas, Fernando, e outro pastor, e você olha assim: não, eles dão conta, eles são super pessoas. Gente, a gente não é. A gente é igual a vocês, como diz na palavra, sujeitos às mesmas paixões que vocês. A gente tem a mesma dificuldade de vocês. Não pensa que eu acordo cedo e falo: nossa, que vontade de ler a Bíblia. Mas a gente vai, eu preciso ler. Sabe por quê? Porque eu sei que ali tem palavra de vida eterna. A minha carne quer ficar dormindo, mas eu preciso acordar mais cedo para ler. Não é assim, pastor? Ou eu estou errado? Ou a gente é super-homem? Eu não sou. Então tira a ideia de que um pastor é super, é mega. Não é, a gente é humano. A gente é como você. Mas a gente aprendeu alguns caminhos. A gente fala: alma cala a boca, carne cala a boca. Você vai ler a Bíblia assim. E a gente manda a gente mesmo. E a gente, eu vou obedecer, eu vou mesmo. Feche os teus olhos um pouquinho. Se está pesado demais, se você fizer uma oração agora com fé, você pode encaixar no trilho de novo. Lori, mas eu fui para tanto lugar errado, longe do Espírito. É uma oração de fé, uma oração de rendição, uma oração de sinceridade. Fala assim para Jesus, fala: Jesus, eu quero ser guiado por Ti, eu quero andar nos Teus caminhos. Senhor, eu estou fazendo um monte de coisa sem consultar o Senhor, me perdoa, Senhor. A partir de hoje, a partir de agora, tudo que eu for fazer, as palavras que vão sair da minha boca, Senhor, eu quero Te ouvir para falar. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, nos guia, Senhor, por esses caminhos. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nos conduz a águas tranquilas, o Senhor é aquele que nos leva a pastos verdejantes. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, nos guia, Senhor, nesse caminho, na jornada da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quem orou com fé aqui? Amém. Então a gente pode continuar. Jesus é o nosso pastor. O nosso texto de hoje é Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Se nós andarmos nos passos do Espírito Santo, nós vamos produzir esse fruto. A palavra fala que o fruto do Espírito, não fala de frutos, fala o fruto, mas porque são muitos. Fala de paixões da carne, mas fala de fruto, no singular. Porque é como uma laranja, que ela tem vários gomos, mas ali a essência é uma só, são vários gomos, mas ela é a mesma essência. Você pode perceber que tem o mesmo sabor. E toda vez que você vai estudar sobre os frutos do Espírito, você pode perceber que eles se conectam.
percebemos que eles estão ligados. Por exemplo, o amor. Paulo fala lá que o amor ele é bondoso, que o amor é paciente, aí a gente fica assim, peraí, é o amor ou é a bondade? Mas o amor é assim, mas está ligado. Nós vemos que paz e alegria, gente, é difícil você descrever aquilo que é alegria e aquilo que é paz. Não é verdade, não? Você fala assim, você está com alegria ou está com paz? A pessoa, peraí. Você não sabe, mas você sabe que é um negócio bom que você está. Não, eu não sei, mas está bom, então deixa assim, né? Tá bom, tá gostoso. Porque estão conectados. Esse fruto é do Espírito Santo, o texto fala, o fruto do Espírito Santo. E nós geramos esse fruto quando somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Toda vez que você deixa o Espírito Santo dirigir você, guiar você, você anda nas pegadas de Jesus, esses frutos vão ser naturais na sua vida, vão ser gerados em você. Agora deixa eu falar uma coisa para você, não é a árvore que come dos seus próprios frutos, mas as pessoas que estão próximos a você. É o seu filho, a sua filha, é o seu pai, é aquela pessoa que vai com você junto para o trabalho, é lá no teu trabalho, é o teu funcionário, é o teu patrão, é o teu chefe. É aquela pessoa que talvez você seja profissional no Uber, é aquela pessoa que entra no carro com você. Essas pessoas que estão próximos a você, que vão comer desse fruto. E quais são esses frutos? Depende se você está deixando o Espírito Santo te guiar na sua vida. O primeiro fruto, o amor. O amor é o ágape, o amor de Deus. O amor que Jesus nos apresentou. Jesus veio revelar o amor de Deus para nós. Paulo conta, escreve ali para Coríntios e ele descreve ali o amor. Mas por que ele descreveu o amor? Ali em Coríntio havia no alto um templo da deusa Afrodite, depois conhecida como Vênus, que falavam que era a deusa do amor. E durante o dia, durante a tarde, havia naquele lugar 1000 prostitutas cultuais. Naquele templo da deusa Afrodite, 1000 ou mais de 1000. E aquelas prostitutas desciam à tardezinha para ter relação sexual com os homens daquela cidade, daquele povoado perto, em qualquer lugar, no meio da rua. Era uma promiscuidade, e eles falavam que aquilo era amor. E Paulo vem e fala assim, isso não é amor. E ele vem explicar, e ele vem descrever em Coríntios capítulo 13, e ele descreve, o amor é paciente, o amor ele é bondoso, é do verbo ser, tem uma identificação de algo que você vai fazer, que vai sair de você. O amor ele é bondoso. Eu amo, então eu sou bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não é orgulhoso. O amor não maltrata. O amor não procura os seus próprios interesses. Ele não ira facilmente. Ele não guarda rancor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o ágape, é o amor de Deus. Esse amor que nós devemos passar para as pessoas. Em cada pessoa que a gente encontra, nas curvas da nossa vida, nos cantos da nossa vida. Eu vi esse amor verdadeiro no meio dessa igreja. Eu tenho visto. Cada ano que nós vamos para o sertão, nós sabemos que há uma dificuldade muito grande de você levar uma carreta para o sertão de coisa. Porque o espírito de miséria que é naquele lugar, ele não quer que entre. Ele se alimenta da pobreza. Aquele demônio se alimenta da miséria daquele povo. Quanto mais pobre, melhor.
E há uma dificuldade de você lançar, mas essa igreja tomou essa luta para si. E eu vi esse amor dessa igreja. Um amor como Jesus amou. Aqui esse amor que Ele apresentou para a gente. Que mostrou que é possível viver essas coisas. Um amor de entrega, um amor de serviço, porque Jesus, Paulo, nas palavras de Paulo, fala assim: muito mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Um amor de serviço de tal maneira que quando Jesus pega ali em João capítulo 13, e ele tira a sua capa, que era o sinal de autoridade, ele tira do lado, e aí ele pega, enrola uma toalha na sua cintura, ele se assenta num banquinho, e ele pega ali uma bacia de água, e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele lava o pé de um, aí Pedro chega e fala assim: Jesus, o senhor não vai lavar meu pé. Pedro, se eu não lavar, você não vai ter partes comigo. Jesus, então me dá um banho. Você não precisa tomar banho. Você já foi lavado pela palavra. E Pedro fala: então eu quero. E ele lava. Ele faz algo que o servo mais inferior faria. Mais inferior. E Jesus pega e começa a explicar para aqueles discípulos: vocês não viram que eu sou mestre? Sim, eu sou o mestre. E se eu como mestre estou fazendo isso para vocês, quanto mais vocês devem fazer para os seus irmãos. E ali no versículo 16, 17 de João capítulo 13, Jesus dá o segredo da felicidade, da alegria. Ele fala assim: faze essas coisas e serás feliz. Você não vai ser feliz quando você casar, ou quando você tiver um bom carro, ou quando você casar e tiver um bom carro. Você não vai ser feliz quando você casar, tiver um bom carro, uma boa casa e um bom emprego. Não, meu irmão. O maior índice de suicídio são as pessoas mais ricas, de infelicidade. A felicidade não está naquilo que você pode comprar. A felicidade é uma pessoa, é Jesus. É Ele, é Ele. Então Jesus nos ensina a amar. Ele ensina na sua palavra a amar. Eu vou falar um pouco mais daquilo que vivemos lá no sertão. Eu queria falar sobre essas duas carretas que foram enviadas para o povo do sertão. Em 2021, Silas estava lá com a gente foi numa missão ali no Piauí, e chegamos lá e estávamos descarregando a carreta. Gente, você não sabe o que é descarregar uma carreta. O bagulho é doido, não tem empilhadeira, é no braço mesmo. E a gente brinca, se diverte bastante, mas o negócio é doido, haja coluna para tanta coisa. E tem uma cesta, que é a cesta Barueri, a mais pesada de todas. Quando ela vem, nós chora, né? Mas nós estamos lá. E eu lembro que nós estávamos no final da carreta, já no finalzinho para descarregar. E um irmão gritou: glória a Deus, está acabando. Aí eu abaixei assim: oh Jesus, podia ser mais uma. Podia ter mais uma. E esse ano eu lembrei os irmãos, eu falei: manda a segunda agora. 2 carretas, são 200 metros cúbicos de carga. Quando você vê aquela carreta enorme passando, é 2 naquela cheia. Você olha assim: passou tão rápido, entra dentro da dela, para você ver. Mais de 1.060 cestas básicas. 1.060 cestas básicas. Gente, muita caixa de brinquedos, muita bicicleta, muita roupa muito boa, muita roupa muito cheirosa. Não vou falar das roupas que veio suja, não vou falar. Eu vou falar das roupas que veio cheirosa, que veio dobradinha. Não dentro de um saco, mas dentro de uma caixinha. Eu vi chinelos que as pessoas pegaram e foram juntando durante um ano. E ela foi comprando, cada compra que ela fazia, ela comprava um chinelo, 2 chinelos, e guardava e trouxe. Aí embrulhou aquele chinelo com um papelzinho bonitinho. E colocou uma carta dentro de cada um. Pessoas que amam bicicletas, que para eles é uma bênção.
Então, muitas fotos de doações, tem as fotos. São algumas fotos. Essa aqui é quando a gente estava separando as coisas. A quadra vira um campo de guerra ali, para a gente separar. Olha o nosso pastorzão, o maior fazedor de caixa que já existiu no mundo. O bicho monta uma caixa. Gente, é uma excelência montar caixa. Nossa bispa Magda ali, opa, escapou. Magda ali ajudando a cuidar das coisas ali, separando roupa. Gente, era muita roupa. Chegava. Eu ficava abismado, porque a gente falou, será que vai dar uma carreta? E quando a gente viu, gente, eu acho que passou uma carreta, vai mais um caminhão. E eu falei, não, gente, uma carreta tá bom. Aí quando foi ver, é melhor 2 carretas. E aí eu liguei na transportadora para cotar um outro caminhão menor. A mulher, uma profeta, né, da transportadora, falou assim para mim, pastor, é 2 carretas. Eu falei, é isso mesmo. Aí eu entendi que era 2 carretas, né? Porque até aí eu estava ali entendendo. Foram 2 carretas, gente, fechou com toda a nossa encomenda e com toda a nossa doação. A igreja enviou 52 missionários, tem um vídeo aí. Esse momento foi o momento que a igreja orou, abençoou e enviou os irmãos. Que tempo maravilhoso nós tivemos em cada dia que a gente arrumava as coisas. Um tempo de oração assim, gente, o céu vinha abaixo naquele momento. Ali teve uma outra foto que você viu, num carro, mais de 800 Bíblias novas. Fora as Bíblias usadas que nós mandamos, então no total foram mais de 1.200 Bíblias. E você pensa que não, mas as pessoas falam assim, eu queria uma Bíblia. Você não quer pegar alguma coisa do bazar? Não, eu quero uma Bíblia. Tudo que ela queria é a palavra de Deus. Aí uma falava assim, eu queria uma Bíblia, você tem aquela caneta grande? Porque alguns não têm óculos lá. A alegria, o segundo fruto do Espírito, é um bom sentimento, não é não? Não é. É um bom sentimento a alegria, não é? É um bom sentimento. Não é por conta do local que nós estamos, ou o que nós temos, ou a situação que estamos vivendo. Porque você pode estar num hotel de luxo e estar infeliz. Mas a alegria é um sentimento tão bom que é produzido pelo Espírito Santo. A alegria nos faz ver a glória de Deus. E meu irmão, minha irmã, a alegria ela brilha mais na nossa vida, nas dificuldades da vida. Ela é polida nos vales da nossa vida, nos tempos que nós passamos de dificuldade. Ou você não passa tempo de dificuldade? Talvez você está passando agora. Paulo estava preso, e não sabemos aonde, mas na carta de Filipenses, fala que ele estava preso. E ele fala, alegre-se no Senhor. O cara estava preso, e falando, se alegre. Outra vez vos digo, se alegre. Meu irmão, se alegra. Você sabe por que você deve se alegrar? Você deve se alegrar porque Ele é o teu pastor. E Ele nunca te deixou, e Ele nunca vai te deixar. Amém? Eu queria passar um vídeo que eu acho que você deve ter assistido. Corre aí o vídeo. Quer deixar isso aqui ou não, Benedito? Vamos botar para ver se encaixa aí. Acho que ela vai gostar do carro, hein? Ela tá olhando, né? Você viu? Tá curiosa. Né, Maria? Aê! Aí, Foi. Ó. Dá pra subir, ó. Aí, encosta a cabeça, Maria. Dá pra encostar, ó. Aê! Tá vendo? Encostou aqui, viu? Você encostou? Encosta aqui, ó, pra descansar, ó. Aqui você vai descansar, ó. A vovó vai falar, Maria, mulher, vamos descansar. Tudo pra você, ó. Tá. Aqui, ó. Aí a vovó vai pôr aqui, ó. Olha que legal. Você viu que legal? Você gostou do presente? Foi Jesus que mandou pra você. Glória a Deus. Aonde nós fazemos esse trabalho? Tem uma foto da localização do lugar, talvez
você não saiba onde é isso aí. Brasil, vai lá, chega junto. Dá para aproximar mais? Tá vendo? Não falta outra. Isso, obrigado. Tá vendo o nosso Brasil? Olha onde é a Barra de São Pedro lá. No centro do sertão, no meio do sertão. Agora mostra, nós vamos aproximar mais. Aqui estão as localizações que nós vamos. Então você vê ali a Barra de São Pedro, depois você vê ali a Serra do Inácio, você vê ali Santa Filomena, que é onde estão as meninas, a Anne e a Camille, e você vê a Cauã ali. No meio desse espaço ali existe a Serra do Inácio, muitos locais não alcançados, muitas aldeias, muitos povoados, muitas aldeias quilombolas que não têm, nunca tiveram a presença do missionário. Ali tem a Serra do Inácio, que é um platô alto, que quer você acredite ou não, faz um frio lascado. A gente já passou muito frio lá. Na época de julho é um vento que quase te leva embora. Essa é a localização que a gente passa, no sertão do Brasil. Aquela menina não tem, a primeira vez que nós fomos lá, ela rastejava no chão ali. E foi lindo porque um irmão falou assim, tem uma pessoa doando uma cadeira de roda para uma pessoa deficiente, serve. E na hora a gente lembrou dela. E falou assim, e eu nem sabia se ela estava morando lá ainda. E nós fomos naquele povoado que já estava no nosso roteiro e entregamos aquela cadeira. A avó dela, que cuida dela, falou assim, agora eu vou poder levar ela para passear. Agora eu vou poder levar ela para fora. Agora eu vou poder levar ela para sair para algum lugar. Glória a Deus. Glória a Deus pela doação da igreja. Jesus disse, mais feliz, mais alegre, tem mais alegria. É aquele que dá do que aquele que recebe. Meu irmão, a gente vai para lá e a gente doa, e as pessoas recebem, mas nós saímos daquele lugar tão feliz, mas tão feliz. Tem uma foto aí, passa a foto do Natal Solidário. Aí as crianças recebendo o Natal Solidário. Na Barra de São Pedro, mais de 150 crianças. Em Acauã receberam, na Serra do Inácio, mais de 90 crianças. Com a Anne e com a Camila, 88 crianças receberam os presentes. E eu queria contar um testemunho para você. De um missionário contou lá. Uma menina, uma criança de 7 anos de idade, uma menina, ela tinha, lá na Ladeira da Onça, você conhece a Ladeira da Onça? A Ladeira da Onça fica em Jacobina do Piauí. Para a gente chegar lá, da cidade de Jacobina, a gente anda 1 hora de Pau de Arara, para chegar nesse lugar. E nessa Ladeira da Onça, eles falam que não tem onça, mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Sempre quando eles não falam, tem alguma coisa. Mas a gente foi lá nesse lugar. Silas esteve com a gente lá nesse lugar também. E essa criança, ela pediu para a mãe e falou, mãe, quando a senhora for na cidade, a senhora não pode trazer um conjunto daquelas panelinhas para mim brincar? Como de uma menina. E a mãe falou assim, filha, eu acho que dá. E aquela mãe foi para a cidade, chegando na cidade, encontrou seu marido na sarjeta, totalmente embriagado. E ela teve que pagar um carro para trazer o seu marido para casa. E não deu conta de comprar a panelinha, porque o dinheiro não deu da menina. Chegando lá, a menina falou, mãe, a senhora comprou as panelinhas? Aí ela falou assim, não, filha. Ao estado do teu pai, tive que pagar uma condução. E explicou. E a menina foi embora. Chegou os sacos com os presentes, porque o Natal Solidário a igreja pega, uma igreja generosa. Pega aqueles sacos e põe ali um brinquedo, e põe ali um calçado, e põe ali um amor, ela põe ali um doce, ela põe ali uma roupa, e entrega para aquela criança. Os missionários fazem esse trabalho, a gente não dá conta de fazer tudo isso, são poucos dias que a gente fica ali. Aí essa menina recebe. Deixa eu ver se você adivinha o que tinha na sacola dela. Um jogo de panelinha enorme assim.
Você sabe o que isso me faz pensar? Deus falando para a gente, vocês estão no caminho certo. É isso que tem que fazer. Dá um trabalho. Um empresário amigo meu, e eu envolvo as pessoas do meu trabalho, da minha empresa, os empresários que eu trabalho junto. Eu cheguei para ele e falei assim, eu estou precisando levantar 80 kits, me ajuda aqui. E ele falou assim, eu vou dar 30. Daí eu falei, beleza. Quanto que é? Daí eu falei, eu não quero teu dinheiro. Não, mas como é que é esse negócio? Eu não quero teu dinheiro. Você vai ter que pegar tua esposa, teus filhos, ir lá no shopping ou na loja, comprar as coisas, pôr dentro do saco, mostrar para os seus filhos como é que faz, como é ser generoso. Falou, não, você faz lá. Eu falei, não, é você. Você não falou que vai dar 30? Agora você vai comprar. E ele falou, tá bom. E ele foi, comprou os 30, e no dia que a gente estava separando as coisas, ele veio com a sua esposa para trazer. E entrou naquela festa ali, que estava ali da oração, por causa os dois estavam chorando. Tem uma outra história, isso aconteceu no Bate-Maré. Uma criança ali gostava muito de dinossauro, e ele nunca teve um dinossaurozinho de brinquedo. E ele ama dinossauro. Então ele pegava com o papel, ele fazia o dinossaurozinho e entregava para o amigo, olha o dinossauro de presente para você, olha o dinossauro de presente para você, e fazia isso. E na hora que chegou o kit ali para ele, para aquela criança, deixa eu ver se você adivinha o que tinha no saquinho dele. Você acha que é uma coincidência? Então são vários relatos dessas doações que acontecem. Foi para lá, para o sertão, uma bola de pilates. Quem que faz pilates no sertão? A pessoa acho que comprou, falou, não vou fazer esse troço não, caiu da bola e resolveu dar. Mas a bola, ela nem usou, porque estava na caixa. E foi isso lá para Poço Comprido. E ali uma irmã, a Anne, num lugar, e uma senhora reclamando, falou assim, eu estou com a dor nas costas. E aqui não tem atendimento, não tem fisioterapia, não tem nada. Eu não estou dando conta dessa dor nas costas. E falando com a outra. E ela falou assim, eu fui no médico lá, ele falou assim para mim que uma bola de pilates resolveria. Eu não sei nem o que é isso. A Anne estava lá e escutou. Ligou para a Camila e falou assim, não veio uma bola de pilates? Veio. Mas por quê? Espera aí. Foi lá, correu na casa, pegou aquela bola de pilates, correu e levou e deu para aquela mulher naquele momento ali. É Deus purinho, meu irmão. É Deus purinho, mostrando para a gente, vocês estão no caminho certo. Amém? Vamos continuar aqui. Paz, não como o mundo dá. Se está tudo pago, meus boletos estão pagos, eu estou em paz. E vai vencer um amanhã, viu? Não esquece. Não é assim, não? Duas coisas não acabam de jeito nenhum, esses boletos. Mas a paz não é se está tudo certo. A paz é uma sensação de estar seguro, mesmo no tempo de tempestade. E a vida tem, não é verdade? Tempestade. É saber que vai ficar tudo bem. Você está em paz, você sabe que vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus é o teu pastor. Ele te conduz a pastos verdejantes. Ele te conduz a águas tranquilas. Ele que é aquele que refrigera a tua alma. Ainda que nós andemos num vale de sombra da morte, nós não vamos precisar temer mal algum, porque Ele está conosco. Você está passando num vale, Jesus está com você. Mais um fruto, o fruto do Espírito, longanimidade. A palavra aqui no grego é macrofumia. Está certo, Rui? Oi, glória a Deus. Rui está aqui na frente. Na Grécia Antiga, essa palavra era a respiração, simbolizava a respiração. Aqueles atletas que mergulhavam e eles desciam 5, 10, 15 metros
de profundidade e o maior tempo que eles ficavam, e alguns conseguiam 20 metros, e quanto mais ele ia, eles ganhavam aquelas medalhas. Mas e você vê essa palavra macrofumia, quer dizer, é macro, grande, extenso, e a palavra fumia quer dizer ira, significa uma grande disposição de conter a nossa ira. É a capacidade que Jesus nos dá de andar a segunda milha. É a capacidade que Jesus nos dá de dar outra face. Benignidade, excelência de caráter, honestidade, integridade. Uma pessoa justa, gentil, de uma natureza boa. Bondade. Pratica a bondade, não como atos isolados. Não só no sertão em dezembro, mas todo ano ela pratica esses atos de bondade. Essa palavra bondade é a palavra ágatos. É inerentemente bom, significa. Está nela ser bom. Está nele ser bom. Sabe, quando você é apertado com uma situação da vida, sai bondade, não sai ruindade de você. Porque já é inerente em você. Você anda com o Espírito. Você anda com o Espírito Santo. Bondade. As nossas dentistas trazendo a justiça de Deus. Gente, foram feitos mais de 436 procedimentos. Teve uma pessoa, fez 16 extrações no mesmo dia. Fala comigo, 16 dentes. Fala 16 dentes. Doeu já, não doeu não? 16, porque não era dente. Mas por que tiraram os dentes da pessoa? Não era dente, era caco. 16. No outro dia, a dentista perguntou para aquela pessoa, falou, e aí, o senhor passou bem a noite? Eu dormi a noite toda. As pessoas chegam lá para ser atendidas 4 horas da manhã e ficam com medo de não serem atendidas. As pessoas sentam e esperam. Nós damos café para elas, nós damos almoço, oramos por elas, participam do culto alguma, porque é no nosso local. A igreja foi tão boa em doar para o sertão, que nós aqui da Carisma conseguimos comprar 2 equipos móveis de dentista. 2 equipos móveis de dentista, com compressor, autoclave, aquele que esteriliza tudo. 2. E elas trabalhavam, ela falou assim, agora nós estamos no céu. E 2 dentistas, a Tati, que é da Quírios, a Aline, que é aqui da Carisma, e a Ana Clara, filha do Cebola, e da Cléo, ali trabalhando o tempo todo. Gente, elas incansáveis, começavam às 6 horas da manhã, nem a gente tinha acordado, elas já estavam atendendo. Tanto é que eu acordava com o barulho do compressor. Tum, eu falei, nossa, que hora que é já? 6 horas da manhã elas estavam atendendo. Iam até às 7, 8, 9 horas da noite atendendo. Quando você vê um dentista fazendo isso? Algumas pessoas falam assim, é assistencialismo. Não é assistencialismo. É amor. É a paixão por Deus, por pessoas. E eu acho incrível as coisas que acontecem no sertão, que nos acordam. E eu tinha falado, e eu tenho que controlar um pouco elas, porque elas ficam muito cansadas. E eu falei só, hoje, escuta pastor, aí eu ponho o crachá, pastor. Eu falei assim, hoje só até às 18 horas. Depois vocês vão tomar um banho, e vocês vão descansar. Pastor, tem uma fila grande. Não tem jeito, a demanda é muito grande. Tá bom, pastor. Nós fomos para o povoado. Depois, essa irmã, umas 5 e pouco da tarde, já tinha mandado o pessoal embora. E a Tati começou a ter uma dor de dente terrível. E doía 2 lugares. Doía um aqui embaixo e um aqui em cima, do outro lado. E doía. Ela falou assim, eu não tenho cárie nenhuma. E o Marcelino foi orar com ela. Ela pediu para oração, foi orar com ela. E orou com ela ali, aquilo parou. Ela falou assim, tem alguma coisa acontecendo. Chegou uma pessoa.
E ela falou assim, eu preciso atender essa pessoa, vou desobedecer o pastor, depois das 18 horas. E ela chegou àquela pessoa, deixa eu te falar onde que era a dor de dente da pessoa. Uma dor aqui e uma dor aqui. 2 dentes precisavam ser extraídos. Isso é compaixão. Isso se parece com Jesus. Isso é misericórdia. Não é assistencialismo, é amor. É paixão por Deus e por pessoas. Uma criança, e as crianças recebem aqui, a cada parte da carisma, sabe quando o Anésio fala, cada parte dos ministérios vai dando uma coisa, e uma parte ficou lá para a hamburgueria de doar os doces, e a gente faz uns kits de doce. Teve um dia que nós demos um pirulito do Chaves, sabe aquele pirulito enorme assim? Gente, você precisa ver a alegria das crianças com aquele pirulito. Eles colocavam no chão, na areia, mexiam, dava para o porco lambia e ele comia de novo. Era uma coisa de doido aquele pirulito. Porque o negócio não acaba. Você já tentou chupar um pirulito inteiro aqui? Não acaba aquele troço. E a gente dá para eles, é uma alegria tremenda. E aquilo para eles é, gente, eles não têm. Você tem uma base, muitas crianças nunca ganharam um presente na vida. Nunca tiveram um brinquedo na vida. Em lugares que nós vamos. E aquela criança pegou aquele kit e chegou para a dentista e falou assim, eu queria dar para você. Eu falei, mas por que você quer me dar? Eu nunca vi minha mãe sorrir. E vocês aqui consertaram os dentes dela e ela está sorrindo. Uau, uau. Eu e a Claudinha fomos numa casa. E a gente estava ali na Serra do Inácio, na praça ali. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, ô pastor, eu não sei porque eles olham para a minha cara pelo pastor. Não sei porquê. Aí falou assim, ô pastor, o senhor tem alguma cesta básica? O senhor consegue arrumar uma cesta básica? Nós não temos nada para comer em casa. Aí ele falou assim, hoje, nós pedimos para uma vizinha, se a gente podia comer na casa dela. Ele tem 2 filhos pequenininhos assim. Gente, você já vê criança correndo igual aqueles molequinhos. Os nossos aqui, fichinha. E os meninos correndo. E ele falou, nós comemos na casa da vizinha. Mas nós não tem nada. Aí eu falei para ele, vocês ficam no culto aqui? Depois do culto, eu posso ir na sua casa? Ele falou, pode. Eu falei, eu vou na sua casa. Tem um carro ali, nós vamos junto. E eu e a Claudinha... Marião estava comigo também. Vamos lá, Marião. Chegamos lá, ele mostrou a casa, uma casa muito simples. Gente, não tinha nada. Nada. Para falar que não tinha nada, tinha um saquinho com feijão, que tinha mais ou menos ali uns 50 gramas de feijão, que era só um pouquinho, não dava para cozinhar. Aquela hora meu coração ficou desse tamanho. Entra em nós algo que eu não sei explicar o que é. E aí tinha uma geladeira. E na hora eu falei para o homem assim, eu posso abrir sua geladeira? Que coisa feia, né? E ele falou, pode. Eu abri a geladeira dele, não tinha nada na geladeira. Sabe o que é nada? Tinha uma caixinha assim, tipo um Tupperware, com aquele umbu, que lá tem tudo quanto é árvore umbu, e um pouquinho de umbu. A geladeira limpinha. Ali nós deixamos 3 cestas básicas daquela que vocês doaram. Glória a Deus. Uma igreja que escutou o coração de Deus. Você sabe que quando eu vou para o sertão, e eu fiquei com uma percepção muito grande, como que Jesus estivesse falando, os meus filhos vão comer esse tempo. Sabe quando uma pessoa está feliz, ela está pulaninha? A impressão que eu fiquei de felicidade de Deus. Uma pessoa lá me perguntou no sertão, por que Deus é tão bom? Por que as pessoas passam fome? E eu falei para ela assim,
Deus continua bom. É que nós que somos ruins. Porque na lei de Deus, na lei dada ali para o povo e para Moisés, se você tinha um campo, e você plantou o campo, e na hora da colheita, você não poderia colher a beirada daquele campo, porque era para o pobre, para o necessitado, para a viúva, para o estrangeiro. Se você estava colhendo as espigas e caiu uma espiga no chão, você não poderia pegar aquela espiga. Por quê? Porque era para o pobre, para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro. Você lembra da história de Ruth? E Boaz, espertão, ainda fala assim: deixa cair um pouquinho mais para Ruth. A bondade de Deus. Efésios 5, 8 e 9 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós precisamos ser generosos, porque bondade tem a ver com generosidade, com servir os outros. Aquele que está no Espírito, ele possui um hábito de fazer o bem, tem um hábito nele. Fala de fidelidade, de fé. É isso que nós cremos na palavra de Jesus. E mantemos a convicção da nossa fé. Que nós amamos Deus e amamos o próximo também. Tem uma foto aí que você vai ver. Pode colocar a próxima foto. Parece ser uma porta, mas isso é uma jaula. Alguns anos nós fomos num povoado chamado Malhada Grande, e nós nos deparamos com uma situação de uma senhora, Dona Maria, 70 e poucos anos, 73 anos, se eu não me engano, e ela está presa nessa jaula, nessa cela, há 50 anos. Quem cuida dela é a sua irmã, suas duas irmãs, uma com mais de quase 80, uma com menos um pouquinho de 70, que cuidam dela o tempo todo. E nós oramos, cada dia que a gente vinha aqui separar as roupas, nós orávamos pela Dona Maria. E os irmãos já enfesados foram lá, Silão estava enfesado com o negócio. E quando nós chegamos lá, a porta da jaula estava aberta, e ela estava para fora da jaula. Porque a igreja orou, porque a igreja creu. Algum tempo atrás, nós vimos algumas demandas e vimos a necessidade. O pastor lá da Serra do Inácio começou a construir algumas salas, não conseguiu terminar, acabou o recurso. As pessoas que mandavam recurso, tem muita coisa que começa e para, porque a pessoa para de enviar o recurso. E parou de enviar o recurso, e ele parou as salas, e alguns irmãos juntaram e falaram assim: vamos construir essa sala. E eu falei com um irmão querido meu, eu falei assim: irmão, vamos fazer? Eu falei: você tem dinheiro? Ele: não. Eu falei: eu também não tenho. Então beleza, está certinho, nós vai na fé mesmo. E nós começamos a fazer a sala de informática, umas salas, e nós percebemos, há um projeto de um irmão muito querido, chama Eduque 360, e nós percebemos que cabia naquele lugar, não sabíamos como, e nós fomos conversando, e foi um milagre de Deus. Aí ela já está com os alunos, com mais de 30 alunos. Deixa eu te explicar esse projeto. O Eduque 360, ele forma pessoas para o mercado de trabalho na área digital, na área da internet, em programas. E esse programa é assim: você começa a fazer os cursos, se você for bem, você é contratado por uma multinacional e você trabalha remoto da onde você estiver. E nós falamos: vamos colocar lá o filho do pastor, o Elian, um rapaz muito inteligente. Ele queria começar a fazer os cursos, mas não tinha computador. A hora que dava, queimava a fonte, dava tudo errado. Em agosto nós estivemos lá, conversamos com ele, alinhamos. Ele tinha ganhado um computador bom agora, um gamer bom para fazer os cursos, porque tem cursos de games também. E
E nós alinhamos com ele, ele começou a fazer os cursos, o cara falou assim para mim, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu falei, então vai dar certo isso daí. Nós montamos a sala, mas faltavam os computadores. Esse meu irmão, ele, querido aqui da nossa comunidade, o Fabinho, ele pegou e ligou para um empresário, o empresário estava de férias, falou, para um projeto assim eu vou te atender. Atendeu ele e mandou 10 computadores dos melhores que ele tinha lá. 10 computadores. Mas faltava ali a mesa, faltava as cadeiras. E uma irmã ligou para mim e falou assim, faltava 3 dias para a carreta subir para o sertão. E a irmã falou assim, vamos mandar uma marcenaria fazer. Eu falei, irmã, marcenaria vai demorar muito tempo, eles pedem 90 dias. Não, mas eu conheço uma, de queridos aqui da nossa comunidade. Eles vão fazer. Deus tocou no coração dos irmãos, aceitaram o desafio. Em 3 dias entregaram as mesas aqui, que você está vendo lá. Faltavam as cadeiras. Faltavam as cadeiras. E eu falei assim, eu quero daquela que roda. A irmã falou, não, tem essa aqui. Eu falei, não, eu quero da outra, que eu vi a da outra. Já que vai dar, então vamos pegar melhor. E nós levamos 10 cadeiras novinhas lá, sala novinha. Hoje já tem mais de 30 alunos. O filho do pastor agora está contratado pela empresa, agora ele vai dar aula lá. E vai ter um salário de lá. Glória a Deus. Os jovens e adolescentes agora têm esperança. Com um trabalho. Mas dá para fazer muito mais. Dá para fazer muito mais. É um tempo de oração que nós tivemos. Põe a foto para mim. Nós tivemos um tempo de oração na Serra do Inácio. E lá tem um mirante. Gente, é a coisa mais linda do lugar. Porque a última torre eólica tem um mirante que você vê o sertão assim. Você vê quilômetros e quilômetros de sertão. E nós vamos lá para orar. É um lugar inspirador para oração. E eu lembro que tem umas canaletas, umas valetas de água que descem para baixo, porque ali é uma serra, é o lugar mais alto. E eu me enfiei numa daquela valeta e eu ali comecei a chorar e falar com o Senhor. E o Senhor começou a falar algo a respeito de justiça para aquele lugar. A terra pede justiça. E Deus começou a me lembrar dos dentistas incansáveis ali. E Deus falou assim, eu preciso de médicos aqui. Eu quero que você ore por médicos vindo nesse sertão. Para trazer aqui um atendimento para essas pessoas que elas precisam. E Ele falou assim, eu preciso de justiça. Eu preciso de advogados que venham para esse lugar. Eu preciso de professores que venham para esse lugar. Eu preciso de fisioterapeutas que venham para esse lugar. Porque muitas vezes a pessoa está travada numa cama. Gente, algo incrível aconteceu lá. Tem uma irmã nossa aqui da galera que ela vai toda da missão. E ela é fisioterapeuta. E é incrível, toda a casa que essa menina entra, tem alguém travado. E ela vai lá. Né? Não é, Marta? Ela faz assim, pode andar a pessoa. Como assim pode andar? Eu estou travada que faz 3 meses, ela vai andar. E a pessoa começa a andar. E Deus falou assim, eu preciso de justiça nesse lugar. E esse menino, eu falei assim, alguém aqui é estudante de direito? Alguém é juiz, está estudando para magistratura? E ele apareceu lá, o Gabriel apareceu, coitado do menino. Ele está tremendo até hoje com aquilo que Deus fez. Deus pegou esse menino ali e nos ensinou algo incrível ali. Tem mais coisa para acontecer. A sua profissão é importante para lá. Meu irmão, você não é dessa profissão só para ganhar dinheiro. Tem uma parte no seu campo que precisa servir o pobre, o necessitado, a viúva, o estrangeiro. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu quero ser feliz. Meu irmão, não é comprando um carro novo que você vai ser feliz. Se eu comprar aquela casa, não é. Se eu comprar agora aquela casa de praia, não é, meu irmão. Você sabe que não é. Mas quando você acolhe o pobre, o necessitado, a viúva, aí você vai experimentar uma alegria, porque é uma alegria do Espírito Santo. Você vai experimentar uma paz que dinheiro nenhum pode comprar. Mansidão,
uma pessoa humilde. Gente, para ir naquele lugar tem que ser humilde. Sabe por quê? Porque muitos largaram seus colchões king size, com um pillow desse tamanho assim, e entraram no colchão, né, de ar. Aquele colchão é terrível. Eu nunca vi um negócio tão terrível igual aquele colchão. Porque você dorme cheio e ele acorda vazio. E ele me persegue lá no sertão. Mas muitos irmãos, porque lá tem muito bicho, lá tem muita situação difícil, lá não tem conforto, lá são 25 homens com um banheiro e a gente se vira. Mas o humilde que vai abraçar aquela pessoa que não está tão cheirosa assim. E muitas vezes na igreja, eu não vou nessa igreja não, porque eu não gosto do perfume daquele irmão ali. Há uma escolha deliberada em ser humilde. Você escolhe ser humilde. Você repudia o orgulho. Você repudia a arrogância. Ou há uma meta em ser humilde. Há um propósito na sua vida em ser humilde. Você tem que ter esse propósito. Mesmo quando nós estamos debaixo de elogios. Domínio próprio. Domina suas paixões. Deus está falando com você, vai fazer algo. Você consegue fazer sim. Tem tanta coisa para fazer no sertão. Põe a foto. Aquele terreno ali, nós estivemos nele em agosto. Orando ali. Até tinha uma foto de a gente orando, mas o outro terreno é o mesmo terreno, o mesmo lugar que a gente estava agora em janeiro. Porque chove de dezembro e janeiro e fevereiro e talvez março. O resto do ano não chove. Por isso que eles não conseguem plantar e colher várias vezes. A plantação dele é um ano só. Tem bastante coisa para fazer no sertão. E nós começamos algo. Aquele terreno que você está vendo ali, que é o mesmo, é da comunidade Carisma. Por causa da doação dos irmãos, nós compramos lá um terreno de 25 mil metros quadrados. O que nós vamos fazer lá? Nós estamos subindo no monte para orar. Uma palavra diz que Moisés subiu ao monte. E Deus deu para ele um projeto. E Deus falou assim para ele, faça segundo o modelo. Nós queremos fazer segundo o modelo, não nosso, mas o modelo de Deus. A Igreja Livres em Cristo, que o Anésio está pregando lá agora, ela doou parte do recurso também, está com a gente nesse projeto. Irmãos queridos, eu estive pregando lá pela manhã. E os irmãos incendiados com isso que está acontecendo. O que vai acontecer? Eu não sei, mas lá precisa de uma escola digna. Porque não tem como uma criança ter aula numa sala de aula daquela de 50 graus lá fora e uma sensação térmica que parece uma sauna, não dá. Vai ter base missionária, vai ter tanta coisa. E nós queríamos que vocês orassem por isso. Orassem por esses projetos. Eu falo para as pessoas que Deus deu para a gente um presente, que é o sertão. Os jovens vão para o sertão e descem com o coração incendiado. Incendiam suas casas com a paixão por Deus e pelo próximo. Amém? Deus tem muito para fazer naquele lugar. E Ele vai usar a sua vida e a minha vida. Deus demonstra o seu amor pelas pessoas usando as nossas vidas. Ele traz a justiça, Ele traz o amor, Ele traz a alegria, Ele traz a paz, Ele traz a esperança, Ele traz o conforto. Ele deseja usar a sua vida e a minha vida, então deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. E você vai inundar nesse rio de alegria, de paz, de amor, de justiça, de compaixão. Fernando,
de bondade, de esperança. Deus fala com a gente. Eu sei que talvez você fale assim, mas tem tanta pobreza aqui perto da gente, tem tanta dificuldade, realmente tem. Mas Deus deu para a gente aquele lugar. Deus deu um povo para a gente amar. A gente percebe e vê muita demanda. Uma irmã no posto cumprido e um casal falou assim, pelo amor de Deus, manda os seus dentistas aqui. Ajuda a gente. Você percebe que nós levamos mais de 1000 chinelos. As crianças pegam e chegam com seus chinelos surrados, cheios de prego, arame amarrado. E a pessoa fala, só como está meu chinelo? Aí pega e coloca um chinelo novinho no pé e sai andando com aquele chinelo novo da doação. Teve uma pessoa que, enquanto a gente estava separando as coisas, uma senhora aqui da comunidade, muito amada aqui por todos, e ela chamou eu e a Claudinha e falou assim, e começou a chorar, e ela falou assim, eu estou juntando dinheiro o ano todinho lá para o sertão. Então ela começa a juntar o dinheiro em janeiro, fevereiro, e ela vai juntando um pouquinho. Aí ela chegou para a gente e falou assim, olha esse dinheiro. Eu não sei o que fazer, mas vocês sabem o que fazer. E ela chorava, e ela chorava, e ela chorava. A alegria tomou conta da gente naquele momento ali. Deus está falando com você. Tem atos de bondade dentro do teu coração se você se aproximar do Espírito Santo. Agora, se você for ouvir tua carne, vai ser tudo para você. O melhor restaurante, o melhor hotel, a melhor casa, o melhor carro. Agora, deixa eu te falar, você teve uma colheita boa na sua empresa, no seu trabalho. E Deus está falando assim, mas tem aquele que está passando necessidade. Vamos colocar isso para eles. A música mais cantada em todos os tempos lá no sertão e durante a separação foi uma música que nós cantamos muito aqui na Carisma, um espírito em verdade, em espírito e em verdade. E fala assim, o meu prazer é te adorar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Nós, quando estávamos lá na Serra do Inácio, naquele tempo de oração e de justiça de Deus, eu falei para eles assim, nós cantamos essa música falando que nós queremos, o nosso desejo é adorar a Deus. Gente, e isso é adoração a Deus. Deus não se agrada de sacrifícios, Ele se agrada de obediência. Ele se agrada de justiça. É assim que Ele se agrada. Vamos cantar juntos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer
átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante do começo mais uma vez, diga isso. Em espírito E em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e se adorar o Senhor em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. é da casa do Senhor que flui o amor, é da sua vida. A sua casa vai ser como está escrito ali na palavra em Ezequiel: rios de água viva vão descer, vão dessalinizar aquilo que está salgado, aquilo que não tem vida. Da sua casa, meu irmão, minha irmã, vai descer aquela água e vai haver todo tipo de fruta, vai haver coisa boa, vai ter peixe ali. Sabe o que está falando? Que através da sua vida, através da minha vida, através da vida da igreja, pessoas vão ser abençoadas. É da casa de Deus. Nós somos a casa do Senhor, somos a igreja do Senhor, nós somos os seus pés, nós somos as suas mãos, nós somos os seus olhos, nós somos os seus ouvidos, nós somos. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós experimentamos coisas maravilhosas. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor Deus, que ela conte guarida, que ela conte lugar no nosso coração. Senhor Deus, e como uma boa semente que ela é, ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai. Senhor, que o nosso coração seja como o de Jesus, Pai. Faz-nos ser como o nosso Mestre, Senhor.
Senhor, nós decidimos aqui hoje andar nas pegadas do nosso Mestre, ser bondosos como o Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Isso está para nós agora fazermos, ó Pai, que nós possamos parecer com Jesus. Permita-te abençoar, que a graça do Senhor, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós, hoje e com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, uma ótima semana.